meus queridos, tudo bom? Então, eu resolvi gravar exatamente as aulas do estado de Minas, tá? Por quê, né? Já reforçando meus alunos da escola pública e ajudando alguns alunos também, né? Que não são meus, mas que pode estar ajudando eles. Então, para o primeiro ano, essa é a matéria que foi lecionada nessa semana para o primeiro ano, tá? Então, a primeira parte, nós vamos reforçar o que é potência, né? Potencialização, tá? Essa é a primeira parte que a gente vai falar. Então, quando eu falo de potência, eu estou referindo a um esquema parecido com esse, né? Onde eu tenho uma base, um expoente e o resultado nós chamamos de potência. Agora, como que eu faço para chegar a ter esse resultado? Então, nós vamos pegar aqui como base o seguinte, olha. Eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado, né? O elevado é o nosso expoente, a nossa base, nesse caso, é o 2, é o 3. Então, eu tenho como base 3 e como expoente o número 2. Lembrando como resolve potência. Eu vou repetir a base a quantidade de vezes que o meu expoente mandar. O meu expoente é 2, mandou repetir a base 2 vezes. Então, 3 vezes 3 vai ser um total de 9. 9 é o nosso resultado, ou seja, é a nossa potência, tá? Beleza. Aí agora outro, ó. 4 ao cubo. Então, eu tenho que a minha base é 4 e o meu expoente é ao cubo, ou seja, 3. Então, o que significa isso? Que eu vou repetir o 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Multiplicando. Aí 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar exatamente 64. 64 é o resultado, né? Ou seja, é a nossa potência. Aqui, 5 ao quadrado vai ficar então 5 vezes 5. Resultado vai ser então 25. Lembrando, a minha base era 5, meu expoente era 2. Logo, eu tenho meu resultado, que é a potência, igual a 25. Agora nós vamos estudar um caso com fração e a importância do parêntese, tá? Nesse caso com fração, não existe parêntese. Quando não existe o parêntese, o significa que apenas o 2 está elevado, ou seja, 2 ao quadrado sobre 5. Então, 2 ao quadrado significa que é o 2 duas vezes sobre o 5. Então, observe que eu estou resolvendo a potência. Então, 2 vezes 2, 4 sobre 5. Então, esse seria o resultado, né, da potência junto com a fração, tá? Então, observe que eu resolvi exatamente a mesma forma de potência, só que dentro de uma fração. Observe que aqui não tinha parêntese. Agora eu vou para um lugar onde tem parêntese. Agora, olha a diferença. Quando tem um parêntese, significa que tanto 2 quanto o 5 está elevado. Inclusive, podemos reescrever assim, ó. 2 ao quadrado e o 5 também está ao quadrado. Então, a diferente daqui, aqui somente o 2 está ao quadrado. Quando tem um parênteses, significa que tanto 2 quanto 5 está ao quadrado. Aí resolvo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Resultado 4 sobre 25. Então, consegui chegar no resultado. Agora, eu coloquei algo aqui também relacionado aos sinais, tá? Menos 7 ao quadrado. Observe que não tem parêntese. Então, quando não tem parêntese, eu conservo menos e somente o 7 é feito o que a potência pede. Então, observe que a base é 7 e a potência é 2. Então, eu peguei o 7, tá? 2 vezes. E o sinal ficou de fora. Resultado disso aqui, então, foi igual a menos 49. Agora, olha a diferença do segundo. Tem um parêntese. Então, o menos também faz parte. Então, significa que eu vou multiplicar menos 7 vezes menos 7. Logo, agora eu tenho 7 vezes 7 dá 49. E aquela multiplicaçãozinha de sinal. Menos vezes menos
mais. Então, observe que fez diferença o parêntese e sem parênteses, né? Resultado da primeira e resultado da segunda. Tá? Bem simples. Outra parte da revisão é o expoente negativo. A primeiro momento, nós não vamos resolver com o expoente negativo. Primeiro, eu tenho que transformar esse expoente em positivo. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que eu vou fazer? Para me transformar esse expoente em positivo, eu vou pegar essa fração e vou inverter a fração. Ou seja, o 2 vai passar para baixo e o 3 vai para cima. Então, vai ficar uma fração assim, ó. 3 sobre 2, que está elevado. Aí agora o expoente que era negativo se tornou um expoente positivo, tá? E aí agora eu tenho de resolver. 3 está com parênteses, então significa que o 3 está ao quadrado e que o 2 também está ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 3 e 2 vezes 2. Porque o expoente é 2, manda repetir duas vezes. Resultado, 9 sobre 4. Tá? Muito simples. Agora, quando tenho esse número 4, não é uma fração, não tem como inverter. Nós vamos lembrar que na teoria do número, todo número é fração. Então, abaixo do 4 é como se existisse o número 1. Só que como? Se eu pegar 4 dividido por 1 não vai fazer diferença, então nós vamos considerar que existe um 1 aqui, tá? Então, considerando isso, nós vamos novamente inverter. O 4 vai vir para baixo e o 1 vai para cima. Isso acontecendo vai ficar assim, ó. 1 sobre 4. Aí o expoente que era negativo se tornou positivo. Ficou expoente 2. Volta a fazer igual fiz no outro, né? 1 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, né? Porque aqui mostra que tanto 1 está ao quadrado quanto 4. Então vai ficar 1 sobre 4, 1 vezes 1, vezes 4, 4 vezes 4. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4, 16. Então, conseguimos achar também o resultado. Essa é a parte, né, de potência que a gente fez. A gente vai ver agora potência de base 10. Então vamos lá, potência de base 10. Olha o que a gente vai falar da potência de base 10. É bem simples, tá? Então a potência de base 10, tudo aquilo que a gente viu em relação à potência vai valer também para potência de base 10. Então 10 ao quadrado vai ser 10 vezes 10. A base é 10, o expoente vai alterar. Aqui eu coloquei só o expoente 2, mas pode ter 3, 5, 6, tá vendo? Vai alterar. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, ou seja, no total, 100. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Lembrando, por que o menos está aparecendo duas vezes? Porque está dentro do parênteses, então significa que o menos também tem que aparecer duas vezes. Isso aqui também vai dar 100. Agora vamos supor que está menos 10 ao quadrado. Aqui está 10 elevado a menos 2. Primeiro eu vou inverter, né? Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2. Logo, isso vai ser o quê? 1 sobre 10 elevado a 2 vai ser exatamente 1 sobre 10 vezes 10. Então, eu tenho 1 sobre 100. Aqui eu tenho, né? Deixa eu separar aqui, para não confundir. Menos 10 elevado ao quadrado. Aí, nesse caso, o menos fica de fora, não tem parêntese. Então, eu tenho que é 10 vezes 10. Logo, vai dar menos 100. Então, mostrei a vocês que todas as propriedades que a gente viu aplica a potência de base 10. Agora, nós vamos notar algo na base 10. Então, 10 elevado ao quadrado foi 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Resultado disso aqui, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E aí, nós vamos começar a observar que toda vez que é uma potência de base 10, o número de expoente reflete na quantidade de zeros, tá? A gente vai notar isso, ó. Então, 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Logo, isso é igual a 10.000.
Então observe que o número 4 refletiu na quantidade de zeros. Apareceu um total de 4 zeros, tá? Então, vamos lá de novo, ó. 10 à quinta. Então, vamos fazer de cara o 10 à quinta? 10 à quinta vai ser 1, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0. Pronto, ou seja, um total 100 mil. Então, essa quantidade de zeros corresponde a 5, porque assim, o expoente é 5. 10 elevado à sexta. Posso fazer 10 vezes 10 vezes 10? Posso, mas posso fazer de forma mais direta. São 6 zeros. Então, 3, 4, 5, 6. Então, separando de 3 em 3, 1 milhão. Então, observem que, novamente, a quantidade de zeros, né, reflete nesse expoente aqui, tá? Então, a gente observou que refletiu. Ótimo, isso aqui é só uma observação que dá para fazer quando for base 10. Aí tem a parte do negativo. Então, o negativo também aplica, né? Nós vimos que aplica. Então, vai ficar 1 sobre 10 elevado ao cubo. Logo, 1 vezes 10 elevado ao cubo, eu posso colocar que é 1 sobre. Então, eu sei que vai aparecer 3 zeros, né? Nós vimos aqui que o 10 elevado ao cubo significa que vai aparecer 3 zeros. Então, significa que aqui vai ser 1 sobre 1000. E isso, 1 sobre 1000, significa que é 1 milésimo. Então, se eu dividir 1 por 1000, vai dar 0,00001. E novamente houve uma coincidência. Opa! Desculpa. Milésimo, tá aqui. E novamente houve uma coincidência, tá? A quantidade de zeros apareceu novamente aqui, ó. O exercício, o expoente é 3, a quantidade de zeros apareceu também. Então, 10 elevado a menos 4 ficaria 1 sobre 10 elevado a 4. Positivo, né? Transformei negativo para positivo. Isso então seria 1 sobre. Aí aqui seria que significa que vai ter 4 zeros. Ou seja, 10 mil. Então, tá vendo? Então, vou reescrever isso. Vai ficar 0,0000. 4 zeros. Então, significa que vai ter um total de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E, por último, o número 1. Então, observe que eu consegui, né, associar a quantidade de expoentes sempre com a quantidade de zeros, tá? Então, é para se tornar fácil. Eu vou tirar esse daqui, que senão vai ficar embolado. Vamos colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Então, nós vamos observar que 10 elevado a menos 2 vai se tornar simples. É 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, é 1 sobre 10. Se o expoente é 2, significa que vai ter 2 zeros. Logo, 1 dividido por 100 vai ser exatamente 0,01. São 2 zeros que apareceu, né? Quantidade de zeros refletiu aqui na quantidade de expoente, tá? Isso é algo bem simples, é só para a gente notar, né, sobre base 10 algumas divisões. Mas vamos falar agora sobre algumas situações de grandeza.